Pronto, pode ir. Pronto. Então, boa noite, pessoal. É um prazer estar com vocês hoje à noite. Como eu vou participar a convite do João, eu fui aluna dele lá na Casa do Caminho, por conta da perda do meu pet, com 17 anos. Fiquei muito abalada, minha família também. E sendo espírita desde 2013, eu acabei buscando mais conhecimento sobre a espiritualidade dos animais. Eu cheguei aí ao centro, a SEAMA, que lá eles acabam psicografando mensagem do tutor espiritual do seu pet, quando ele falece, que deu um alento para o meu coração. E fiz o curso com o João em 2019 por um ano, para que eu entendesse mais, embora eu já tivesse lido os livros do Marcel Benedetti, que são fantásticos, muito enriquecedores. Ele conta esmiuçadamente, para quem já conhece, sobre a teoria, a doutrina espírita. Então, eu recomendo para vocês. E hoje a gente vai falar sobre o corpo espiritual dos animais, né? Os animais, assim como nós, eles têm um corpo espiritual. E, na verdade, o nosso mundo, né, o nosso universo, ele não é só material. Ele é um universo composto de espírito e matéria. Se vocês puderem passar adiante, por favor, a apresentação, para o slide 4. Não, começando. Desculpa, vamos retomar aqui o que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre a definição do corpo espiritual, a gente vai falar sobre a relação dele com as células, quais são as propriedades desse corpo que a gente vai estudar, suas funções, como é que é feita essa interação entre o corpo espiritual e o corpo físico, que é feita através dos centros de força, os chakras. Vamos falar também da aura, que é uma parte do nosso corpo espiritual, e vamos falar de como é composto, feito esse corpo espiritual, através do nosso processo evolutivo, tá? No próximo slide, a gente vai ter o que é, afinal, o corpo espiritual. Então, como eu estava dizendo, o nosso universo, onde nós vivemos aqui na Terra, ele não é só composto de matéria, ele também é composto por espírito. E quem criou, na verdade, o espírito e a matéria foi Deus. Então, como diz no Livro dos Espíritos, há dois elementos gerais no universo, que é a matéria e o espírito. E acima dele, nós temos Deus, o Pai Criador. E o que acontece? Os espíritos, eles são a individualização do princípio inteligente, como os corpos nossos materiais são a individualização do nosso físico. Agora, a época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Então, o que acontece é o seguinte, para quem conhece um pouco do espiritismo, tem uma teoria que diz que todos nós, os seres que habitam a Terra, nós viemos de uma mônada. Era como se fosse um caldeirão, onde nós tínhamos o princípio inteligente. Deus criou esse princípio inteligente como sendo um caldo. E para que ele desse vida a nós, seres materiais, nós, os animais, os vegetais, ele colocou um pouco de princípio inteligente dessa mônada em cada um. Ou seja, somos todos parte do mesmo caldo, né? Só que cada um com a sua individualidade. Por quê? Porque cada um está num momento evolutivo. E para isso, o nosso corpo espiritual ele vai ser moldado para moldar o nosso corpo físico para que a gente possa desenvolver as nossas tarefas aqui na Terra. Aí o que acontece? Para o próximo slide, por favor. A definição de perispírito. Perispírito, em grego, peri significa em redor de, e espíritos, espírito, em grego. Ou seja, aquilo que fica em volta do nosso espírito é o nosso perispírito. O espírito que Deus criou como princípio inteligente, ele é como se fosse um foco de luz, uma fagulha, ele não tem forma. Só que o que acontece? Nós, para termos o corpo físico e nós termos o nosso karma desenvolver aqui na Terra, a gente precisava de um corpo físico. Então, de acordo com esse planeta, foi moldado um corpo igualzinho, idêntico ao nosso corpo físico. É como se fosse Ctrl+C, Ctrl+V. E o que liga esses dois é o nosso perispírito.
O próximo slide, por favor. Então, o perispírito, o que ele é, na verdade? Ele é um envoltório sutil e perene da alma. Na verdade, alma a gente chama quando nós estamos encarnados aqui na Terra. Quando a gente falece, a alma a gente chama de espírito. Na verdade, alma e espírito é a mesma coisa. Só que quando a gente está vivo, é alma. Então, esse envoltório que fica em volta da nossa alma, do nosso corpo físico, é que chama perispírito. E o nosso espírito, ele vai nos acompanhar durante toda a nossa etapa evolutiva, seja nesse mundo ou em outros mundos. O nosso espírito, ele armazena todos os conhecimentos. É ele que guarda todas as informações de todas as vidas e todos os registros. O perispírito, ele é pré-existente ao corpo. E quando a gente morre, o perispírito sobrevive. Apenas parte desse perispírito é que vai se desintegrar, mas depois eu vou mostrar para vocês onde tem a tabela resumo de todos os corpos. Ele constitui um organismo altamente estruturado. E, de acordo com cada cultura, o corpo espiritual, ele... Pode passar para o próximo. O nosso perispírito, ele foi identificado há muitos anos atrás. Então, vários filósofos, vários escritores, várias culturas já conheciam o perispírito, só que cada um com nome. E aqui nós elencamos os nomes. Por exemplo, no Egito, Ka, os chineses chamavam de Ki, os gregos de Eidolon, Okema, Feroer, Pitágoras, carne sutil da alma, Aristóteles, corpo sutil ou etéreo. Os filósofos antigos, muitos deles, receberam instruções do plano espiritual sobre todas as, como se diz? Sobre todas as nossas descobertas terrenas. Então, grande parte das descobertas que nós tivemos foram intuídas pelo plano espiritual. Então, provavelmente, um dos filósofos como Pitágoras, Hipócrates, Aristóteles, provavelmente eles tinham faculdade de vidência. E assim, as culturas, elas acabaram, em todas as suas épocas, tendo a noção desse perispírito, que não era só a matéria, existia algo além que era intuído por um plano superior que nos fazia sermos inteligentes. Próximo slide, por favor. Assim como esses escritores aqui, Tertuliano, como corpo vital da alma, Paulo de Tarso, corpo espiritual, Kardec, que chamava de perispírito, André Luiz, como psicossoma, o MOB, que a gente chama de... Eu anotei aqui, é o nosso modelo organizador biológico. Isso mesmo. Uhum. Então, assim, cada um dava um nome, sendo que tudo era a mesma coisa, assim como os muitos nomes de Deus que nós temos. E é interessante nesse MOB, Andressa, para a pessoa entender um pouquinho, nós tínhamos um grande espírita lá na Casa do Caminho, que hoje já desencarnou, Dr. Hernani Guimarães Andrade. E ele que deu esse nome, Modelo Organizador Biológico. Ele tem um livro que chama Modelo Organizador Biológico, muito legal. Sim, que não entendi. Deixa de isso eu não sabia. Aí o que acontece? Então é isso que eu tinha dito. O espírito, na verdade, ele é um foco de luz, ele é a fagulha divina, ou seja, todos nós somos partes de Deus, ou seja, nós todos juntos somos o único Deus, nós temos parte dele em nós. O perispírito, ele já é essa matéria sutil que vocês veem, iluminada, que acaba fazendo a interação entre o nosso corpo físico e o espírito, porque precisa de um intermediário, porque senão não haveria como ser transmitida a energia. Então, por isso que nós temos o perispírito. Agora nós vamos ver uma tabela, no próximo slide, ainda não. Aqui o João fez uma comparação. A carroça como sendo esse intermediário, que é o perispírito. Ele é o meio de transporte que une tanto o espírito quanto a matéria. É isso, João? Não, é assim, ó, aqui do primeiro slide que tem o cavaleiro, o cavalo e a carroça, é o complexo humano. Onde tem só a carroça aí, é o corpo físico. Quando o corpo físico quebrou a carroça, o corpo físico morreu, ficou aqui embaixo. Entendi. Aí o que acontece? O perispírito se junta com o espírito, que o espírito é representado pelo ser humano e o perispírito pelo cavalo, eles seguem o caminho. Sim, verdade. Achei muito bonito essa analogia. Eu não tinha... Eu estava tentando entender a lógica, mas é isso. É que assim,
Aí, como eu sou um pouco mais além, parte desse perispírito ele não vai, mas depois vocês vão entender o Você vai porquê que eu entender acredito. qual é isso. Qual é, exatamente. Que é Aí. justamente aqui. Se você for ver, o Kardec, ele simplesmente divide em corpo físico, perispírito e espírito. Simples assim, numa trilogia. Só que a nova era, a apometria, eles acreditam que o perispírito ele é composto desses outros elementos que é o duplo etérico, o corpo astral, os corpos mentais e o búdico. E aí o que acontece? Essa ramificação que é mais... Essa ramificação de Kardec, que é um pouco mais, vamos dizer assim, atual, eles creem que quando a gente morre, o nosso duplo etérico, ele se desintegra. Então, teoricamente, o que dizem que, né, os obsessores, quando a gente morre, acabam sugando a nossa energia, é esse duplo etérico, que é essa energia animal que a gente tem, que eles acabam querendo ficar com ela. E aí o restante permanece, que é o corpo astral, que a gente vai ver mais para frente, que é a nossa aura, os nossos corpos mentais e o corpo búdico, né, que é onde ficam os nossos registros. E o corpo átmico seria o nosso espírito, que é onde está todos os registros das nossas vidas. Olha, interessante é que você está falando, Andressa. Aí não tem 7 corpos? Que é o corpo Sim. físico, duplo, o corpo astral, o mental inferior, superior, o corpo Isso. búdico e o átomo. São 7, né? Então a gente coloca São na 7. frente o número, abre as mãos com 5 e o número 2. Quando a gente desencarna, fica esse 2 aqui, que é o corpo físico e Sim. o duplo etérico. O que sobe são os outros 5. Olha que legal também. Sim, também a gente pode ver dessa forma, claro. E os animais, né, os nossos irmãos, os nossos irmãos menores, né, eles têm esse princípio inteligente, assim como aí eu creio que os vegetais também tenham. Eu não sei os minerais se eles têm esse princípio inteligente, eu creio que também tenham em porções menores. Mas o que acontece? Eles chegam aqui perto do mental inferior. O princípio inteligente deles é mais um aprendizado celular, é um aprendizado meio que por tentativa e erro, vamos dizer assim, né? Eles não chegam a ter o nosso raciocínio, eles têm o princípio inteligente, mas não chega ao nível nosso de discernimento. Aí o João pode complementar, se quiser, não sei. É isso aí. Depois a gente, em outras Tá, aulas, vai entrar em detalhes mais. tá bom. Aí ele fala aqui que a primeira vez que foi falado sobre o perispírito por Kardec, né? Porque aí o que acontece? Os filósofos, os escritores já tinham falado sobre isso, mas ainda a civilização ainda não prestava atenção nisso. Então foi na pergunta 93 do Livro dos Espíritos que ele faz essa pergunta: o espírito propriamente dito vive... É que aqui eu não consigo enxergar, vive a... É que está bem em cima a barra aqui, não consigo ler. Você pode tirar. Você quer ler aqui a pergunta? O espírito propriamente dito vive a descoberto ou, como pretendem alguns, envolvido por outra substância? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta, isso. Tá, aí a resposta: o espírito ele é envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, mas ainda ela é bastante grosseira, suficientemente vaporosa. Entretanto, para que ele possa elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde quiser. Ou seja, o nosso perispírito, por mais que ele tem um peso, é um peso sutil, ele é volátil. Quando nós dormimos, por exemplo, ele pode se transportar. Nós ficamos ligados pelo cordão de prata, mas o nosso perispírito ele vai para outros planos e ele pode sim ter mais liberdade do que nós que estamos presos ao nosso corpo físico. Então, o perispírito, por mais que ele seja grosseiro, ele consegue se transportar para outros lugares e ter mais independência. Aí ele faz uma comparação. Assim como a semente ela é envolvida por um perisperma, o espírito propriamente dito ele é revestido de um envoltório, que por comparação chama-se perispírito. Afinal, o que tem a ver a célula e o corpo espiritual? Então, na verdade, a célula, né? O que é? A célula ela é energia, né? Então, tudo que por mais que a célula seja um átomo, né? Seja matéria, dentro dessa célula existe energia. E tudo que tem energia está ligado ao plano superior, né? Então,
querendo ou não, existe uma relação com relação a isso. E aí, por favor, o próximo slide. A gente sabe que a célula é formada por um núcleo, onde tem o nosso material genético, e pelo citoplasma. O citoplasma, ele carrega todo o restante do conteúdo celular. E todo esse restante de material que existe na cada célula, né, cada item do citoplasma, que é diferente, como você pode ver pelo desenho, ele tem uma função específica. E isso tudo é como se fosse o nosso organismo. O nosso organismo, ele tem todos os órgãos, ele tem todos os sistemas nervosos. No próximo slide, por favor. Eu consigo mexer aqui nos slides? Consigo, né, João? Não. Ah, não, tá. Então, assim, se a gente for pensar em termos do nosso corpo físico, né, como um todo, o nosso organismo, ele possui vários órgãos. Dentro desses órgãos existem várias células. Cada órgão tem uma função. A gente tem vários sistemas nervosos. A gente tem os nossos sistemas sistemas neurais. A gente tem um complexo, né? Toda uma estrutura para que o nosso corpo funcione. E aí o que acontece? O mais importante é o nosso sistema nervoso, é o mais nobre. Mas cada célula tem a sua função. Só que todos têm que seguir um mestre comando. Quem é que dá o comando para o nosso corpo físico? É o nosso cérebro, né? Então, na verdade, o nosso cérebro, ele acaba sendo instruído pelo nosso espírito, que aí vocês veem no próximo slide, né? Ou seja, o corpo, ele é uma usina, e o cérebro é quem acaba fazendo com que todo o organismo funcione em sintonia. Só que para o nosso organismo funcionar, né, como departamentos, trabalhadores, o que a gente precisa? Aí o outro slide. A gente precisa que o espírito atue no cérebro. E o cérebro vai dar o nosso comando. Só que, como é que o nosso cérebro ele acaba dando o comando para o corpo físico? Né? Ou seja, quem é o presidente? É o espírito. Mas quem dá o comando é o cérebro. E como é que um conversa com o outro? Qual é a parte, a ligação que existe entre o corpo e o nosso espírito, que permite com que o nosso cérebro ele execute as ações? Quem é que permite isso? É o perispírito, porque é o perispírito quem vai fazer o acoplamento dessas energias. Próximo slide, por favor. Né? Então, o perispírito é quem acaba acoplando o nosso cérebro ao nosso corpo espiritual. Então, aí é um livro específico, Evolução em Dois Mundos. Eu não cheguei a ler esse livro, eu li outros livros, mas esse não. Ele fala, para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, antes de tudo, cara, eu preciso mexer aqui na minha... Só um minutinho, eu consigo... Ah, melhorou. Para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, é preciso considerar, antes de tudo, que ele não é reflexo do corpo físico, porque, na realidade, é o corpo físico que o reflete. Então, ou seja, quando a gente vê uma pessoa que é deficiente, por que essa pessoa é deficiente? Porque ela tem... Porque, assim, para ela vir para esse plano deficiente, foi feito um plano reencarnatório para ela encarnar aqui como deficiente e evoluir como pessoa. Então, isso foi traçado antes dela nascer. Só que antes dela nascer, ela já sabia que, por uma outra vida, por exemplo, vamos dizer que ela era uma pessoa que se suicidou. Essa pessoa que se suicidou, vamos dizer que ela deu um tiro na cabeça. Se ela deu um tiro na cabeça, ela pode vir com um retardo mental. Então, como ela praticou o suicídio numa outra vida, para vir nessa vida e aprender que ela não pode se suicidar, ela vai vir com um retardo mental. Então, como o processo é dela aprender que não pode se suicidar, o perispírito já sabe que ele vai ter que vir alterado para que a pessoa não tenha entendimento mental. Então, ele já molda o corpo físico de forma que a pessoa não tenha 100% de entendimento mental. Então, por isso que é o perispírito que molda o físico, porque para ele evoluir, ele tem que aprender que não pode se suicidar.
E aí o corpo é constituído com alguma deficiência no cérebro, tá? Então, é o corpo espiritual, o veículo físico por excelência, com sua estrutura eletromagnética, algo modificado no que tange aos fenômenos genésicos e nutritivos, de acordo, porém, com as aquisições da mente que o maneja. Basicamente isso. Aí o João pode falar um pouco mais, não sei, talvez do livro, porque eu não cheguei a ler o livro, Evolução em Dois Mundos, mas se tiver faltando alguma coisa, você me complementa, João. Pois não, pode falar. E como é que é o corpo espiritual dos animais? É a mesma coisa que acontece com o nosso corpo do ser humano, né? Ou seja, o corpo físico dos animais, ele é um reflexo do corpo espiritual. Então, vamos dizer, por exemplo, que um gatinho, ele morreu numa vida porque um ser humano matou e ele confiou naquele ser humano, só que o ser humano matou. Então, quando ele vier para este plano, o corpinho desse animalzinho, ele vai ser moldado de forma que, por exemplo, ele vai vir também com uma deficiência numa patinha, porque ele vai ser deficiente, ele vai depender de um ser humano, ele vai ter que aprender a confiar num ser humano. Então, o que acontece? O espírito, sabendo disso, vai moldar o perispírito faltando uma patinha, e o corpo físico vem sem uma patinha, para ele aprender a confiar. O livro Evolução em Dois Mundos explica basicamente a formação desse corpo espiritual, porque isso vem isso vem de uma programação espiritual, de um planejamento que é feito no plano superior. Pode falar, Joel. Então, esse livro Evolução em Dois Mundos, na realidade, é um livro de estudo, né? É um livro muito profundo. Inclusive, esse livro ele é estudado em algumas universidades que já estão fazendo trabalho sobre espiritualidade, como tese de mestrado e doutorado. E é legal que nesse livro Evolução em Dois Mundos, quando ele começa a explicar isso da formação do corpo espiritual, Marcel Benedetti, como é médico veterinário espírita, ele tem uma didática muito mais simples, ele explica com detalhes, exatamente dessa forma que você falou, que o animal, nessa trilogia dele, tem a história de um cachorro, que o cachorro foi maltratado pelo seu próprio dono. Esse cachorro precisou vir com alguma deficiência porque ele estava com o seu corpo espiritual muito deformado. Então, ele precisou vir para receber o amor que ele não recebeu através de uma deficiência física. Se eu não me engano, o cachorro veio cego, para ele perceber que os humanos não é tão ruim como ele achava que era, né? Sim. Então, nessa trilogia, eles começam a explicar mais simples do que... Mais simplificadamente, verdade. O Evolução em Dois Mundos. O livro do Evolução em Dois Mundos é um livro muito didático. Específico. E é um livro que é um livro para ser estudado em grupo, né? A gente nunca... Por isso que eu acho interessante, assim como eu, vocês lerem primeiro os livros do Marcel Benedetti, porque são mais simples, é mais fácil da gente entender, né? E, assim, eu tenho uma amiga que está com esse problema do gato dela, ela fez até uma constelação, né, com relação ao gatinho, e o gatinho está com esse problema, ele não consegue comer porque ela fez a constelação e parece que ele morreu por fome. Então, ele chegou num período que ele não come, mesmo ele não tendo problema algum. Então, assim, por quê? Porque o nosso espírito carrega as nossas experiências e ele tem que evoluir. Ela está tentando, está fazendo tratamentos espirituais com ele para ver se ele evolui e continua vivo, né? Porque ele está passando pelo mesmo período da outra vida, então ele tem que passar por isso. É bem interessante. A questão do verme da minhoca, eu vou pedir que você fale, porque assim... É muito interessante isso daí, pessoal. Eu, como médico veterinário, dou muito esse exemplo também. Eu que peguei esse exemplo. Sim. Tipo assim, nós temos um animal que ele sabe que ele tem esses vermes chatos, né? Esse verme do lado esquerdo aí, olhando. Esse verme. Esse verme, ele passou diversas vidas, indo e voltando com esse verme. Ele aprendeu tudo que tinha que aprender como verme. Ele vai ter que passar por uma próxima etapa da sua vida. O seu perispírito vai ter que ser modificado. Quem é que muda esse perispírito? É o plano espiritual, tá? Essa mudança do corpo espiritual não acontece na Terra. Acontece no plano espiritual pela equipe espiritual responsável por esse tipo de genética. Exato. Né? Então, o verme está ali, aprendeu tudo e precisa vir numa primeira encarnação como uma minhoca. O que é que o plano espiritual vai fazer? Vai modificar a estrutura do seu perispírito. O seu corpo espiritual e perispírito é a mesma coisa, tá? Do seu corpo espiritual.
Como é que ele vai fazer? Quem conhece, quem é biólogo, sabe que a minhoca ela tem 12 corações, quer dizer, vão ter que fazer uma estrutura cardíaca na minhoca. Vão ter que mexer na estrutura celular dela, do toda a estrutura físico, para ela também celular do seu evoluir. perispírito, exatamente. Mudou a estrutura celular do seu espírito, lá no plano espiritual, aí sim ela vai ser encaminhada, né, para a primeira vida dela como minhoca, vai ter a primeira experiência como minhoca. Isso aí mostra esse exemplo. No próximo slide vocês vão ver melhor, ó, que até fala sobre isso. Ele fala justamente isso que o João falou. Se você clicar... Isso. Assim como algumas aves também. Tem a questão das aves, porque ó, você vê, ó, ele recebe no plano espiritual vários corações, que vai alterar o corpo espiritual, e aí, através do corpo espiritual, altera o perispírito, que é no plano superior, né, pelo pessoal do plano reencarnatório, que fica no plano espiritual, e aí eles plasmam os novos corações no corpo, no novo perispírito, que vai virar um corpo físico de minhoca. E assim como aves, assim como tem aves que acabam... Tudo. Exatamente. Exatamente, assim como tem aves que acabam desenvolvendo mais o aparelho fonético para uma próxima etapa evolutiva da ave. Com certeza. O corpo físico, então, ele é um reflexo do corpo espiritual. Do que é feito esse corpo espiritual? Quando a gente fala esse corpo espiritual, a gente está falando não do espírito, né, João? A gente está falando do perispírito, não é? Isso. O corpo perispiritual, ele é feito de uma matéria quinta-essenciada. Ou seja, é uma matéria que deriva do fluido cósmico universal. Por mais que ela seja uma matéria sutil, ela tem um peso. Os cientistas já tentaram comprovar esse peso dela, que existe, tem um certo peso, mas a gente ainda não conseguiu provar isso cientificamente. E o que acontece? Em cada planeta tem um fluido específico, do qual se vale o espírito para a conformação do seu corpo perispiritual. Então, por exemplo, hoje nós estamos encarnados aqui com esse corpo físico. Se nós morássemos em Marte, teria outro fluido e provavelmente nós tivéssemos um corpo físico e perispiritual diferente, por conta das condições do planeta e da evolução que nós temos. Olha que legal, Andressa. Como que é formado o nosso planeta, basicamente? Não é de hidrogênio, carbono, oxigênio, né? Não são essas moléculas, né? São essas moléculas. Talvez no outros planetas não tenham essas mesmas moléculas, sejam outras moléculas. No nosso planeta é formado dessas estruturas. Exatamente. A nossa estrutura química é de acordo com o que tem no nosso planeta, né, os gases que estão envoltos nele. A conformação do corpo espiritual estará sempre de acordo com a condição evolutiva do espírito. Lembrando que o espírito não tem forma, como a gente falou, é uma fagulha, uma luz, segundo o que somos capazes de entender em nosso atual estágio evolutivo, sendo definido pelo Espírito da Verdade como centelha divina. Porque também, eu acabei não mencionando, a época e o modo de como o Espírito foi acoplado aqui na Terra também não foi comprovado, que é o que a gente acredita e a gente crê que os espíritos que aqui encarnaram vieram de capela, né? Então, tem essa questão também, né? Mas é só um capítulo à parte. Mas é interessante o que você está falando, porque ali no livro Evolução em Dois Mundos, lá explicam, né? Evolução em Dois Mundos, e o livro do Emmanuel também explica, né? Como é formado toda a estrutura do nosso planeta, né? Que o nosso planeta tem aproximadamente 5 bilhões de anos, vamos falar assim, um número redondo. O nosso planeta demorou 1 bilhão de anos para fazer o resfriamento, para depois começou a surgir as primeiras bactérias, né? Antes das bactérias ainda, né? E quem estava tudo isso observando, vendo toda essa evolução, de tudo dessa formação do nosso planeta, é o nosso mestre Jesus. Jesus acompanhou todo esse desenvolvimento do nosso planeta. Sim, ele é o responsável pelo nosso planeta Terra, exato. Sim. Aí no próximo slide... Então é isso, o espírito é ele quem acaba gerando, como eu falei, o corpo perispiritual de acordo com a condição evolutiva, que é isso que eu tinha falado. O corpo espiritual, o perispírito acompanha sempre o espírito, refletindo a evolução conquistada. O corpo físico morre ao final de cada
encarnação. E o que sobra é o perispírito e o espírito, que vão nos acompanhar para as nossas próximas vidas e que eles podem, e que o perispírito pode ser modificado de acordo com a minha evolução ou não. Se eu aprendi as lições aqui que foram dadas a mim ou se eu não aprendi, né? A gente não retrocede, mas nós podemos ficar no mesmo lugar, né? Assim como nós hoje estamos saindo do planeta de provas e expiações, passando por um planeta de regeneração, né? Caso as pessoas não evoluam nesse plano, elas terão que ir para outros planetas que estejam no mesmo grau evolutivo que a Terra ainda se encontra, não que ela se encontrará. É basicamente isso. Qual a relação entre a célula e o perispírito? Cada molécula do corpo físico encontra um correspondente no corpo espiritual. Todas as funções do corpo físico são desempenhadas em nível celular, mas as células, elas se renovam constantemente. Todas as funções do corpo espiritual são também desempenhadas em nível celular, e o corpo espiritual é que mantém a memória que permite a nossa identidade. Então, o que acontece? O nosso corpo físico, ele tem exatamente o seu similar, que é o corpo perispiritual, sob todos os aspectos. Então, para cada célula que a gente tem no corpo físico, a gente tem uma célula no perispírito. Se a gente tem um fígado no corpo físico, a gente tem um fígado no corpo perispiritual. Por isso que a gente fala que a doença, quando ela nos acomete, primeiro ela nos dá no plano perispiritual e depois ela passa para o plano físico. Por quê? Porque nós somos energia. Dependendo dos nossos pensamentos, a gente vai plasmar. Então, se eu fico pensando em muita doença, muita negatividade, eu sou uma pessoa magoada, uma pessoa frustrada, eu fico remoendo aquilo, eu vou plasmar no meu organismo, no meu perispírito, aquilo. Eu vou plasmar aquela mágoa e aquela mágoa passa para o corpo físico. Por quê? Porque a mesma célula que está no perispírito passa para o corpo físico. E aí ele mostra. Interessante aí, olha que interessante que você acabou de falar aí, ó. Célula do corpo espiritual e célula do corpo físico. Pode continuar, que bacana. Eles são iguais, idênticos, é Ctrl+C, Ctrl+V. Só que um é mais sutil do que o outro. Um nós não enxergamos, os clarividentes, eles, né, enxergam, mas nós que não temos essa faculdade mediúnica, nós não vemos, mas é exatamente igual. É interessante, Andressa, que é uma pergunta que todo mundo faz, né? Ah, eu faço uma cirurgia, eu tiro eu tiro meu baço fora, eu tiro uma perna minha. Será que você vai tirar também do corpo espiritual? Do espiritual, não. Não, né? Não. É pessoal, eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse slide aí, porque esse slide que vai vir agora, propriedade do corpo espiritual e perispírito, pode passar o próximo, por favor, Catarina, que eu quero mostrar. Ó, todas essas propriedades que nós estamos vendo aí, desde a praticidade até a temperatura, tudo isso, pessoal, se a gente começar a falar sobre um por um, que a gente aprende na escola, quando a gente faz a escola de médium ou o curso de aprendiz do Evangelho, a gente aprende toda essa definição. Eu vou deixar muito simples, vocês vão encontrar essas definições no livro dos médiuns, tá? Que tem detalhe, tudo sobre isso daí. E essa parte desse corpo espiritual você tem igual nos animais, tá? Sim, os animais têm exatamente iguais os nossos. Eu só queria dar uns exemplinhos, por exemplo, o odor. Uhum. Quando você, por exemplo, quem sente, né? Quem tem a faculdade mediúnica de sentir cheiro, por exemplo, eu tenho. Então, quando você sente a aproximação de um espírito, por exemplo, um espírito que não é bom, você sente um odor que não é agradável. Você sente você sente frio, né? Você sente um arrepio. Se você sente um espírito bom, você sente um aroma gostoso, um cheiro de flor. A questão de, por exemplo, às vezes você está querendo entrar num sono, você está naquele pré-sono, de repente você se transporta para um outro lugar através do perispírito e você vê uma cena. Você não estava lá fisicamente, mas você estava lá espiritualmente. Então, isso é bicorporiedade. Então, para algumas pessoas, certas características são mais perceptíveis, tá? Mas aí é o que ele falou, se a gente fosse ver uma a uma, a gente não sairia hoje daqui. Quais são as funções do corpo espiritual?
Então, uma delas é a função instrumental, é uma função realmente básica, porque o que ela vai fazer? Você pode dar um clique, por favor? Ela vai integrar o espírito ou a alma, que é a mesma coisa, ao nosso corpo físico, porque sem isso nós não conseguiríamos ter essa energia, né? Ter essa interação. Tem a função organizadora, que é o que a gente estava comentando na gestação. Como a gente já sabe que o espírito tem que vir com aquelas características físicas para cumprir um karma, vai ser organizado o corpo físico para que ele passe por aqueles ensinamentos que ele tem que passar na Terra. A função sustentadora, porque o nosso organismo ele é sustentado por uma energia cósmica do universo, que ela é, como é que ela é retida? Através do espírito, pelo perispírito e adentra os nossos chakras. Então, é isso que mantém o funcionamento de uma forma, como se diz, plena do organismo. E a função individualizadora, porque cada um é um ser único com uma missão a cumprir na Terra. Basicamente é isso. Né, João? Uhum. Sabemos que o espírito coordena todas as ações do corpo perispiritual. Sabemos também que o corpo espiritual tem diversas e importantes funções no corpo espírito, no corpo físico, desculpa. E como é possível a atuação do corpo espiritual no corpo físico, sob a coordenação do espírito? É o que eu havia falado. Assim, nós vamos receber essa energia cósmica através do espírito para se acoplar ao nosso perispírito que está no nosso envoltório, através dos nossos chakras. E nós temos os principais chakras, o coronário, que fica na cabeça, no topo da cabeça, né? Nós temos o pineal, que é como se fosse um frontal, né? Nós temos o laríngeo, que está na região da garganta, o cardíaco do coração, o plexo solar, que fica próximo ao nosso baço, nosso fígado, o umbilical, que é no nosso umbigo, nosso centro de força do corpo, e o básico, que seria ali perto da região genésica, né? Então, essa ligação se dá... Porque o que é um chakra? O chakra, ele é um centro de força, ele é um vértice de energia. É como se ele fosse um pequeno vértice. E os nossos chakras, eles funcionam todos, né? Eles nunca deixam de funcionar. Mas se nós não estamos com a energia boa, ele pode ter um movimento, que todos têm um movimento circular, né? Uns em sentidos horário, outros em sentidos anti-horários. Eles podem ter um movimento de rotação mais rápido ou menos rápido, de acordo com os nossos problemas, né? Os nossos pensamentos, as nossas questões internas, alguns problemas, enfim, é isso. E os animais têm exatamente como nós. Então, os centros de forças, eles estão no corpo perispiritual e ligam-se ao corpo físico através desses plexos. Os animais ainda têm outros chakras, como os das patinhas. Os das patinhas não são chakras principais, são outros, mas eles têm nas patinhas também, assim como em outros lugares. E o que acontece? Eu dei passe em animais, e aí eu queria, como eu dou passe, quando a gente dá passe em humano, a gente que é mais sensitivo, que tem algumas faculdades, você percebe aonde está a desarmonia do ser humano, em qual órgão, em qual lugar, qual é o chakra que não está funcionando adequadamente. Quando você dá passe num animal e você transmite energia pelo coronário, né, que a gente acaba passando toda a energia aqui pela cabecinha deles e tal, você percebe que muito da energia do animal ela não está harmoniosa por conta do dono, do tutor. Os animais, eles puxam muito essa energia dos donos, principalmente os gatos. Porque na pineal dos gatos, os gatos têm quartzo rosa. E o quartzo, ele absorve muito a energia e ele transmuta energia. Então, o gato tem muitos mais problemas até que os cachorros, né, e outros animais, pets, porque eles têm um excesso de transmutação energética. Aí o João pode falar melhor que eu. Não, mas é isso mesmo. Uhum. É isso? Tá. É Então isso vamos mesmo. para o próximo slide.
Então é isso, nosso perispírito ele é cópia xerox do nosso corpo físico, ou seja, cada molécula a gente tem no corpo físico, tem no corpo perispiritual, só que a gente não enxerga o perispírito. O que é o duplo etérico? O duplo etérico é aquilo que eu tinha mostrado lá em cima para vocês, que o duplo etérico é uma partezinha do perispírito. O duplo etérico, ele é denominado por alguns como corpo vital ou campo vital. Ou seja, ele é um conjunto de energias mais materializadas, cuja função básica é a ligação do perispírito ao corpo físico, provendo vitalidade a esse. Porque o que acontece? Nós temos um campo magnético, um campo de energia. E o que acontece? Sabe quando, eu não sei se todos são espíritas, mas, por exemplo, quando a gente fala assim, nós, seres humanos, a gente tem energia anímica, energia animal. Essa energia animal, ela provém desse duplo etérico. E quando a gente fala que a gente emana ectoplasma, seja pela boca, pelo nariz ou pelos ouvidos, é desse duplo etérico, porque as pessoas que estão desencarnadas, mortas, elas não têm esse duplo etérico, ele se desfaz quando as pessoas morrem. Então, por exemplo, os obsessores, tanto dos humanos quanto dos animais, né, que eles acabam afetando os animais para nos afetar, eles acabam... Agora, viu, Andressa, deixar bem claro, os animais eles não têm obsessores, eles têm, assim, Ah, influenciadores, não. né? Influenciadores, isso, que acabam influenciando energeticamente eles para nos afetar, porque a gente fica triste e nos influencia, é verdade. Então, assim, então, na literatura espírita, muitas vezes é citado e confundido com o fluido vital, o princípio vital. Princípio vital é uma coisa, que é aquela fagulha de Deus que todos nós temos. E fluido vital é um fluido que vem do universo para que a gente esteja em pleno funcionamento harmônico. O que é a aura? Aí a aura, se eu estiver errado, o João me corrija, a aura eu entendo como sendo o nosso corpo astral, que entra também como sendo um outro corpo do perispírito, que é aquela aura que algumas pessoas veem, né? Que você vê as cores da aura da pessoa. Então, dependendo do seu humor, do seu estado, se você está bem ou não está, você está com boa saúde ou não, você vê a aura iluminada, né? Dourada. Se você tem alguma doença, você vai ver a aura com umas cores escuras em alguns lugares específicos, né? Então, por exemplo, eu não vejo, mas eu já vi, por exemplo, eu já vi como diria assim, um campo energético muito escuro próximo a uma pessoa que chegou a falecer. Eu nunca cheguei a ver a aura, mas eu cheguei a ver um campo escuro e eu senti uma energia densa e vi uma cor estranha numa pessoa que veio a falecer depois. Até foi uma ocorrência muito estranha na minha vida, era só para compartilhar aí com vocês. Aí no livro Evolução em Dois Mundos, ele fala mediunidade, corpo, perispiritual. Considerando-se toda a célula em ação por unidade viva, qual motor microscópico em conexão com a usina mental é claramente compreensível que todas as agregações celulares emitam radiações e que essas radiações se articulem através de sinergias funcionais a se constituírem recursos que podemos nomear por tecidos de força em torno dos corpos que as exteriorizam, né? Então, assim, por isso que as nossas células, elas se renovam, porque a gente se renova a cada dia, nossa energia muda o tempo todo. Por isso que a gente fala que é tão importante nós estarmos com o pensamento elevado, né? Por mais que tenham dias que aconteçam ocorrências que a gente não gosta, a gente tem que estar bem para que essa célula esteja sempre transmitindo, né, um fluido vital, uma energia salutar para o nosso organismo. É isso, João? Ou tem mais alguma coisa? Mesmo. É por isso que eu falo, nós somos o que pensamos, né? Exato. Então, você está falando, nós somos o que pensamos. Se a gente começar a pensar só coisas negativas em relação a nós mesmos, ou então em relação ao próximo, em relação à vida, nós estamos atraindo essa modificação da nossa aura, do nosso corpo espiritual também, né? A gente está mudando, a gente está atraindo até as próprias doenças, né? A maioria delas é feita por nós mesmos, né? Pelo nosso pensar, nossos ódios, a nossa arrogância, né? A nossa dificuldade de perdoar. Orgulho, orgulho, vaidade. E a gente também tem que se manter energeticamente bem,
Porque o que acontece? Se você encosta perto de uma pessoa que tem uma energia que não é tão boa, ela tem um campo magnético, um campo energético que não é tão bom, se você está bem, você não absorve isso. Por quê? Porque você não permite com que essa energia ela se acople à sua, né? Agora, se você não está bem, você acaba pegando, não é pegando, você meio que sintoniza, né, com aquela energia e acaba pegando um pouco aquilo da pessoa. Vamos lá. Todos os seres possuem alma? Aí no livro Evolução ele fala: todos os seres vivos, por isso, dos mais rudimentares aos mais complexos, se revestem de um halo energético, ou seja, tudo que existe tem energia, portanto tem aura, que lhes corresponde à natureza. No homem, contudo, semelhante projeção surge fundamentalmente enriquecida e modificada pelos fatores do pensamento contínuo. Porque o que acontece? Os vegetais, eles não pensam, eles não raciocinam. Então, eles não têm essa interferência. Os minerais, a mesma coisa. Os animais também. Os animais não pensam assim, ah, hoje eu estou bem, amanhã não estou bem. Só que, por exemplo, a nossa energia, sim, a gente acaba transmitindo sem querer para eles, às vezes, energias não tão salutares, né? Não tão boas. Deixa eu falar um negócio para você que é interessante. Foi feita uma pesquisa com plantas, com diversas plantas, em algumas universidades. Então chegavam já com condicionamento, as pessoas chegavam com cigarro e falavam: eu vou te queimar, vou te queimar. E a planta, a parte perispiritual dela se modificava completamente. Muitas delas que são cortadas, as folhas, quando são fotografadas pelaquela câmera Kirlian da época, já havia a estrutura espiritual dela. Ficava segundos, mas ficava formando. Então as plantas elas respondem sim ao ambiente, principalmente as nossas tensões, né? Como ela toca uma música, ela responde aquele tipo de música, se ela gosta ou não. Então, tudo apesar que você fala assim, elas não respondem na parte de terem o que falar, mas ela tem o sensorial delas que responde exatamente aquilo que nós estamos fazendo com ela. Como antigamente falava assim, você está falando com as plantas, você está ficando louco. Pelo contrário, tem pessoas que conversam com as plantas, regam as plantas ficam maravilhosas. E tem aquelas pessoas que chegam na tua casa, as famosas... Seca-pimenteira. Seca-pimenteira, né? Chega na tua casa, assim, as plantas morrem. Porque exatamente, elas são influenciadas pelo esse meio. Essas pessoas, mesmo ela não sabendo que ela tem essas energias densas, elas acabam influenciando o meio, né? E as plantas... Eu até compartilho com vocês, eu estou lendo um livro falando sobre o poder energético das pirâmides do Egito. E tem um capítulo só sobre isso. Eles falam sobre a questão energética, né, a questão de experiências que eles fizeram com as plantas. E tem esse outro livro que eu li também, chama Espiritualidade e o Meio Ambiente. Põe no grupo, Andressa, tá? Eu coloco, ele fala muito sobre isso, né, que a questão do campo sensorial, do campo magnético das plantas, ela precisa dos nossos pensamentos positivos porque ela absorve pelos sensores magnéticos. Então, se a gente está bem e transmite isso, elas captam e elas se desenvolvem melhor. Tem várias experiências, é bem legal mesmo. Manda para mim, que eu ponho no grupo, tá bom? Mando sim, vamos lá para o próximo. As fotos de Kirlian, que mostra a aura. As fotos Kirlian. A Kirlian, desculpa. Essas fotos Kirlian. Exatamente. E aí a gente pode ver, né, que dependendo da questão energética, cada um tem uma cor. E aí, conforme vocês forem lendo sobre os chakras, né, eu aconselho ler livros específicos, você vai ver que cada cor tem uma sintonia com o chakra, tem uma... Por isso que quando a gente, às vezes, faz um tratamento espiritual, a gente emana para a pessoa uma cor específica, porque essa cor ela é condizente com o que a pessoa precisa. Então, infelizmente, nem todos conseguem ver. Eu também não vejo a aura das pessoas, mas é muito bonito de você ver assim e estudar essa questão das cores. Por isso também existe a cromoterapia, né? Se todos os seres possuem aura, todos possuem corpo perispiritual ou espiritual? Segundo o livro Evolução em Dois Mundos. Qual é a ordem de formação dos centros vitais pelo princípio inteligente no seu corpo espiritual? Sabemos que a formação dos centros vitais são os chakras, começou com as primeiras manifestações da plasmocinese nas células, sob orientação das inteligências superiores. Contudo, não dispomos ainda de particularidades técnicas
para penetrar nesse domínio da ciência ontogênica. Aí, o que é plasmocinese? Plasmocinese, opa, volta. É o movimento do protoplasma da célula, que contribui para dar a essas características de vida. Aí eu peço ajuda do João dessa questão aí, porque ela é um pouco mais específica. Eu, como engenheira, eu não... Então, vou falar para você. Esses termos que se usam nesse livro Evolução em Dois Mundos, né, que está ali, né? Então, quando a gente estuda esse livro, tem muitos termos técnicos. E esse termo técnico nós temos que parar a leitura e dar uma pesquisada, ver o que é, né? Ah, tá Esse bom. movimento do protoplasma, que é a própria massa da célula, né? Que contribui para dar a essa característica da vida. Então, a formação, como assim? A divisão celular. Pode contar, as células, ela começa a divisão ela começa de um ponto comum. E conforme vai estar tendo essa divisão celular para formar uma massa, formar um órgão, formar uma estrutura, elas vão se diferenciando, né? Ela se diferencia porque pela inteligência dessa célula, né? Dessa formação. Está começando a ter uma divisão celular para formar o fígado. Eles começam a fazer a divisão natural com todas até o momento. Aí depois de um momento para frente, ela vai ser diferenciada para formar o fígado, vai ser diferenciada para formar o neurônio, vai ser diferenciada para formar uma célula do coração. Então, essa é a formação que a gente tem que entender para fazer essa característica da vida, né? Porque nós somos um bloco de célula, né? Exato. Então, na verdade, é como aquele... Eu estou tentando achar aqui, é como aquele estudo, não sei se vocês conhecem, que eles fizeram um estudo com a água, né? Sim, é do... Eu estou tentando achar o nome aqui. Emoto. Peraí, eu tenho aqui, eu vou achar aqui, tá na minha aquele apostila. japonês. Peraí. É um japonês que ele, inclusive, expôs depois numa estação de metrô. É muito interessante essa pesquisa. Isso. Exatamente, é essa mesmo, que fala justamente dessa influência nas células. É bem legal. Vamos para o próximo, então. Eu não achei aqui o nome dele. É o Emoto. Emoto, tá. Livre Evolução em Dois Mundos. Nos répteis avançam em progresso mais vasto, configurando já com alguma perfeição o aqueduto da Silves, aprimorando-se com mais segurança em semelhante fase, na forma espiritual. O centro coronário do psicossoma futuro a refletir-se na glândula pineal. Espera que está aparecendo aqui, eu não consigo ler. Masaru Emoto. Tá. Masaru Emoto. É o Masaru Emoto mesmo. Isso. Um canal... Aqueduto de Silvius, um canal que liga o terceiro e quarto ventrículo cerebrais, sendo o ventrículo as 4 cavidades no âmago do cérebro. Aí é muito específico. Isso é a formação do próprio coração, sabe? Então, quando você encontra tipo assim, tem alguns répteis que eles têm só três câmaras no coração. Então, para formar essa quarta, essa modificação, né, para transformar no mamífero, um exemplo. Então, no mamífero, ele precisa de 4 câmaras do coração. Os répteis só de 3. Então, essa modificação que é mexida no seu perispírito é tudo a genética. A genética... Ela é alterada justamente... É alterado tudo por esses engenheiros Sim, os engenheiros do plano superior. É como se fosse o verme e a minhoca, exatamente a mesma coisa. Tá, vamos lá. Iniciou a evolução no mundo físico no átomo, reino mineral. Depois, a célula, o início da formação dos centros de forças. Veio o reino vegetal. Entrou para o reino animal. Começou pela esponja do mar. Estagiou entre todos os animais inferiores. Répteis, centro de força coronário. Adentrou os animais superiores pelas aves. Chegou aos mamíferos. Estagia agora entre os mamíferos mais nobres. Todo aprendizado adquirido ao longo da evolução foi arquivado nos registros do corpo espiritual. A única questão que aí dizem que não foi feita aqui no plano terrestre é a migração do mamífero, né, do macaco, para nós, seres humanos, que eles dizem que foi simplesmente trazido a evolução espiritual do homem, como nós somos,
e que ela não foi, o processo evolutivo não foi feito na Terra. Ele foi trazido de capela para cá, o espírito, e aí nós seguimos. Mas é interessante isso que a gente fala de capela, até antes de capela mesmo, quando começou a ter os primeiros humanoides na África, quando começou a surgir os primeiros humanoides, que era aqueles homens macaco. É interessante que Emmanuel conta por detalhe ao caminho da luz, como é feito toda essa modificação, né? Então, pensamos assim, no plano espiritual é modificado mesmo o seu perispírito para uma forma humanoide primária. Sim. E o que fazia? Quem gestava, quem dava a luz a esses seres humanos? Eram as macacas. E as macacas, quando nasciam esses humanoides, que era mais independente, eles eram expulsos desse meio, porque eles já tinham umas características diferentes, né? Então, é como se fosse a ovelha negra da família. Pode sair daqui que você não faz parte a minha prole. E acontecia isso com diversas macacas. Então, iam se juntando esses aí, e iam começar a procriar, então começaram a surgir. Porque nós viemos do átomo, que está bem escrito aí, nós viemos do átomo, na questão 540 do Livro dos Espíritos. Passamos por todos os reinos. Nós passamos por tudo isso aí, levamos bilhões e bilhões de anos para chegar onde nós estamos. E principalmente quando a gente torna o nosso animal, aprendeu tudo, ele vai ter a primeira encarnação como humanoide, vai ser aquele humanoide primitivo. Não vai acontecer aqui no nosso planeta Terra, porque o nosso planeta Terra já passou pelo planeta primitivo. Nós passamos pelo primitivo, estamos na expiação e provas, estamos já surgindo para a regeneração. Então, os primeiros humanoides que surgirem com esses nossos animais domésticos, eles não podem reencarnar aqui, né? Eles têm que reencarnar no planeta primitivo para eles aprenderem tudo que é ser primitivo, né? Então, é tudo um caminhar. Como falam, que a evolução não dá salto, né? E não dá salto mesmo. Mas que a gente queira, a gente está cansado de viver no planeta Terra, e quando a gente dá aula e fala sobre o planeta Júpiter, que é um planeta altamente evoluído do nosso centro solar, sistema solar. Nosso sistema solar, quero ir para Júpiter. Como é que eu vou para Júpiter que eu não estou aprendendo nem ser terráqueo ainda? Sim. É como assim como também para nós chegarmos até a angelitude, nós vamos demorar bilhões. Agora nós temos aquele planeta, né, que a gente chegou a ver na aula, até não tem um slide, que é aquele planeta onde os animais eles já estavam muito mais próximos dos humanos, até eles só se mantinham em duas patas. Eu não lembro agora Júpiter. É Júpiter? É Júpiter. Uhum. Eu lembro que nós víamos aquele nas livro, aulas. Eu acho que eu mandei para todos vocês aquela compilação da Revista Espírita, e ali tem um capítulo que eu compilei que fala exatamente sobre isso. Seria legal vocês lerem para vocês entenderem um pouquinho mais. Sim, esse daí também eu estou em débito, eu não li. O Caminho da Luz eu li. Enfim, é isso. Eu agradeço. E a questão dos animais, né? Eu sou a favor de nós não comprarmos e nós adotarmos, né? Porque tem tantos, né? E assim, eu também acredito que é fundamental, porque os animais nos ensinam muito, né? E se nós seguíssemos mais o que eles nos passam, nós seríamos muito melhores. O mundo não estaria como está hoje e a gente não teria que passar por essa aprovação, né, espiritual tão forte pelo qual a gente se encontra, né? Verdade. E a gente tem aqui a bibliografia, né, que o João colocou, o Livro dos Espíritos e Evolução em Dois Mundos. E é isso, por hoje é só. Eu não sei se vocês têm